gente fica se pensando que nós somos 5% da população mundial do planeta. E nós salvamos 80% dessa sociobiodiversidade do planeta. E mesmo assim, nós não somos valorizados. Quando foi a criação das guerreiras, foi um momento muito tenso, né, que nós estávamos passando na terra indígena Caru, estava tendo muita invasão, e aí no qual veio um projeto, né, que era para fortalecer, né, criar a criação dos guardião, e aí só tinha na verdade o grupo de guardião, e aí nós mulheres pensamos de criar um grupo que era o Conselho das Mulheres, né, na época. E aí a gente no correr do tempo, né, vinha aquela questão muito tensa na nossa comunidade, aí a gente mudou para a Guerreira da Floresta. É um momento de desesperador, né, porque a invasão estava tomando todo o território. A gente acabou, né, tinha que enfrentar isso, né, sei que não foi fácil. Tivemos que sofrer as perseguições, discriminação por ter as mulheres estão na frente, porque as mulheres não podiam tomar a frente. E a gente sofreu tudo isso, né? E hoje a gente está lá, né? Graças ao nosso Deus, Caroçacaibã, a gente agradece. Hoje o Acuburu se tornou a mãe de tudo. Nós sabemos que não é só invasão de garimpo, são várias invasões, né? As hidrelétricas no Tapajós, mais de 40 hidrelétricas previsto na bacia do Tapajós, tem hidrovia, tem porto, várias invasões. Então, a organização das mulheres Kumaruara vem fortalecendo a organização do território, porque como a gente não tem terra demarcada, a gente começou a trabalhar a autodemarcação, que era o que os Mundurucus estavam fazendo, né? E depois que a gente conseguiu o projeto, foi um intercâmbio entre as Munduruku, não só com as mulheres Munduruku, mas também as Guajajara, da Teicaru, que é as guerreiras da floresta, que elas trabalham a questão de vigilância mesmo no território, que tem uma situação, né, parecida com a nossa, que é intervenção com os madeireiros. E nesse projeto do FAO a gente conseguiu uns equipamentos, conseguimos data show, conseguimos câmera fotográfica, conseguimos drones, né? E através desse drone, ele trouxe muita conquista para nós, Guerreiras da Floresta Terra Indígena Caru. Eu falo assim, em termos de conquista, esses drones, porque a gente manuseava o drones, né? E o drones subia e de cima ele fazia várias filmações, descobria, né, aonde estava tendo invasão. O drone ele nos proporciona mais segurança, para não se expor, estar frente a frente com o madeireiro ou sojeiro, né, fazendeiro, latifundiário ali. E então isso tem nos dado mais segurança. Aí os jovens têm uma suma importância nisso, que eles têm mais habilidade do manuseio, né, do celular, da tecnologia. E a gente tem feito as denúncias com o Ministério Público, né, feito esses registros com imagem, com foto, com mais segurança. Hoje tem as mulheres que estão na coordenação, tem as mulheres que conseguem usar os seus aplicativos, as mulheres que estão com a câmera drone, né, com GPS para marcar os pontos das invasões, né, as mulheres ali na frente, né, na luta mesmo, né. Eu também tiro fotos na câmera, também melhora muito nosso trabalho na questão da divulgação hoje, né, nas redes sociais, para o povo entender que o projeto, que nós, as Guerreiras dos Guardiães da Floresta, fazemos um monitoramento dentro do nosso território, invasores entender que eles não podem entrar na nossa terra indígena, né, que é uma área de proteção, uma área de proteção ambiental. E na questão do nosso trabalho, hoje nós não focamos somente com o trabalho dos guardiões, mas também fazemos um trabalho com o entorno, a população do entorno, com palestras de sensibilização com os não indígenas. E com esse projeto Mãe d'Água a gente conseguiu dar continuidade às palestras de sensibilização do entorno. Quando nós vamos fazer a reunião em torno, nós falamos, nós não quer madeireiro, nós não quer caçador, nós não quer
tirador de cipó dentro da nossa área. Nós estamos prontos para defender a nossa área. Nós pedimos ajuda para eles. Que muitos projetos que vêm para nossas aldeias, nosso território, não é pensado para a gente, né? Há um interesse por trás. E o FAO não. Foi construído o projeto junto com a gente, porque a mesma realidade do povo Kumaruara não é a mesma das Guajajara, não é a mesma das Munduruku. Então, cada uma foi colocando o que seria prioridade, né, para o seu processo, para fortalecimento da sua organização política. A gente sempre trabalha junto, né? Tanto nas atividades como fazer a proteção, fiscalização. Sempre a gente está junto, combatendo as invasões dentro do nosso território. Então, para nós, mulheres, a guerreira da floresta da terra indígena Caru, é um prazer muito grande a gente ter essa organização, né? Junto com o Guardião, junto com a Brigada, os jovens hoje. Então, para nós, é uma conquista muito, muito, muito grande que nós temos. E sempre a gente pensa de sempre se fortalecer um ao outro. Dentro da associação, uma coletividade muito forte, né? A gente não decide sozinho nada. A gente tem que ouvir um ao outro ou consultar os nossos caciques, né? Então, é uma associação que diálogo muito grande dentro, tanto dentro que as mulheres que estão dentro, elas não conseguem decidir sozinhas, a gente tem que consultar os nossos pajés, nossos puxadores, os nossos associados que estão dentro, né? Muitas das vezes as mulheres não é muito reconhecida no meio da sociedade, né? Então, para nós mulheres, é uma conquista muito grande. E, assim, para eu ser uma guerreira, a gente teve que desafiar também a nossa comunidade, né? Por ser mulher, porque antigamente a mulher não tinha esse poder de estar na frente, né? De buscar outras coisas para a nossa comunidade, não tinha. Esse foi o desafio de bater de frente com os parentes e dizer que nós mulheres podíamos sim conseguir, né, estar na frente das lutas, e a gente conseguiu, né, quebrar essa barreira. Hoje, se o movimento indígena está fortalecido graças à luta das mulheres indígenas. Hoje as lutas são internacionais, as denúncias são internacionais, né? Então, as mulheres estão nas mídias, né? Pedindo socorro, denunciando toda a violência que a gente vem sofrendo. Os povos indígenas no Brasil, o que a gente mais almeja é a demarcação das nossas terras, né? Para que a gente possa acessar, sem muita burocracia, as políticas para povos indígenas. Então, a primeira intervenção sempre coloco porque não temos terra demarcada. Mas mesmo assim, a demarcação de terra não nos garante segurança. Os apoios que hoje chegam para nós, ele não tem comparação com a dívida histórica que o mundo tem com os povos indígenas, que a Europa tem com os povos indígenas do Brasil. Quer que seja que venha de fora, é para ouvir e respeitar a nossa opinião. Não é quem está lá fora que tem que chegar aqui e dizer como é. Porque quem conhece o nosso território, a nossa organização, somos nós. Então é ouvir e respeitar as nossas decisões, o nosso tempo, que é algo muito importante. Mas hoje eu tenho uma esperança que nós, povos indígenas, vamos conquistar muitas coisas, né? Eu tenho uma esperança que nós vamos ter o nosso território protegido, né? Que ele vem nos ajudar nessa questão de proteger o meio ambiente, né? Que isso não depende só de nós, povos indígenas, depende muito do mundo branco, né? O povo branco também nos ajudar, né? Porque essa parceria não cabe só aos povos indígenas, cabe o povo branco também, né? Ajudar, proteger, defender o meio ambiente, a natureza, né? Então é isso. Quem está salvando a terra hoje somos nós, mulheres. Terra, somos nós, mulheres raízes. Somos nós, mulheres, entregando o nosso corpo território para essa luta, mesmo sabendo que estamos todas ameaçadas.
mas entregamos a isso porque é o chamado da Mãe Terra em defesa da vida, em defesa do planeta.